Amigos, saúde a todos, muito boa noite. Meus amigos, neste breve material, pretendo aqui trazer, possíveis palpites e um ligeiro resgate histórico desses confrontos que marcarão as quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Meus amigos, Brasil e Croácia, meus amigos, eu lembro de dois confrontos entre estas duas seleções. Brasil e Croácia se enfrentaram em 2006 na Copa do Mundo FIFA na Alemanha, na estreia. Esse jogo marcou a estreia das duas seleções. E o Brasil, meus amigos, venceu por 1-0, um gol de Kaká lá no Estádio Olímpico de Berlim. Foi um jogo bastante movimentado, em diversos momentos bastante truncado. A Croácia conseguiu fazer um jogo duro para cima daquela seleção brasileira que era invejada por todos. E acho que todo mundo aqui sabe que a seleção brasileira foi até as quartas de final naquela Copa do Mundo em 2006. Seria eliminado para a França, em Frankfurt, naquele 1º de julho. O Brasil seria eliminado, portanto, nas quartas de final em 2006. Em 2014, a seleção brasileira novamente abrindo os trabalhos contra a Croácia, só, meus amigos, que num jogo de abertura da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, jogo disputado na Arena Corinthians, em São Paulo. A seleção brasileira até começou perdendo um gol contra de Marcelo, mas aí depois, meus amigos, a seleção brasileira treinada por Luiz Felipe Scolari viraria essa bagaça para 3-1. Então, mais uma vitória da seleção brasileira para cima dos croatas. Para amanhã, meus amigos, eu acredito que a seleção brasileira, por tudo o que tem demonstrado neste ciclo recente e com o Tite sempre tentando desenvolver o melhor futebol para esta seleção brasileira, eu entendo que a seleção brasileira é favorita no confronto contra os croatas, mas gosto de frisar, a Croácia ela é apontada como um adversário com mais qualidade técnica em relação à Coreia do Sul, onde o Brasil acabou de enfrentar nas oitavas e até encontrou uma certa facilidade para avançar. Acredito que o Brasil é favorito contra a Croácia, mas a Croácia ela pode sim oferecer perigos à seleção brasileira. No outro confronto do dia, Argentina e Holanda. Meus amigos, a Argentina e a Holanda já fazem um confronto que tende a ser muito mais pegado, tende a ser um confronto muito mais parelho. As escolas de Louis van Gaal, Lionel Scaloni e Argentina e Holanda, meus amigos, já protagonizaram jogos pra lá de interessantes, jogos históricos. Eu lembro, meus amigos, que a história desse confronto em Copas do Mundo FIFA começou lá na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, meus amigos, e deu a Holanda. A Holanda venceu a Argentina na Copa de 74, a Alemanha Ocidental seria campeã, essa fantástica Holanda de, por exemplo, nada mais nada menos, Johan Cruyff. Só isso, meus amigos. 1978 foi a vez da Argentina dar o troco. Na grande final da Copa do Mundo de 1978, a Argentina venceu a Holanda por 3-1, meus amigos. A Argentina seria campeã mundial pela primeira vez em sua história diante desta fantástica geração da Holanda. Outro confronto, meus amigos, aconteceu justamente pelas quartas de final na Copa do Mundo FIFA França. Na França, meus amigos. Salvo o ledo engano, meus amigos, esse confronto aconteceu em Marseille. A França sediou a Copa do Mundo em 98, foi campeã naquela final 3-0 contra o Brasil, mas nas quartas de final, a Argentina e a Holanda fizeram um embate histórico. E a Holanda venceu esse confronto, meus amigos, com um golaço de Dennis Bergkamp. A Holanda venceu por 2-1 a Argentina nas quartas de final, mandando Nuestros Hermanos para encerrar ali a sua participação naquela Copa do Mundo FIFA em 1998. O Brasil, como todos sabem, foi até a decisão, perdeu para a França por 3-0.
no Saint-Denis. Em 2006, pela fase de grupos, na terceira rodada, a Argentina e a Holanda empataram em 0-0 em Frankfurt. Meus amigos, inclusive, a título de informação, Argentina e Holanda foram as seleções que avançaram, deram sequência na Copa do Mundo FIFA 2006 na Alemanha, a Argentina indo até as quartas de final, onde foi derrotada pela Alemanha nos pênaltis, e a Holanda naquela batalha sangrenta, a chamada Batalha de Nuremberg, onde teve diversos expulsos, com ingredientes direito a muita violência, tá certo? Mas Portugal avançaria e iria até as semifinais, até ser eliminada para a França. 2006, acredito que todo mundo lembra, a Itália foi campeã contra a França. Aqueles episódios, a cabeçada de Zinedine Zidane em Marco Materazzi, no zagueiro italiano, becão italiano. Fato é, Argentina e Holanda enfrentaram-se pela fase de grupos na Copa do Mundo 2006 e Argentina e Holanda foram as seleções que se classificaram neste grupo, que contavam ainda com Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro. E em 2014, meus amigos, a Argentina e a Holanda empataram pelas semifinais. Persistiu o empate no tempo normal e na prorrogação. E nos pênaltis, a Argentina despachou a Holanda, também de Louis van Gaal. E a Argentina, meus amigos, comandada por Alejandro Sabella, pelo saudoso Alejandro Sabella. A Argentina avançaria à decisão contra a Alemanha, que aquele 7-1 contra o Brasil nas semifinais da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Meus amigos, palpite para Argentina e Holanda, essa eu vou ficar no muro. Acredito que se passar a Argentina, se passar a Holanda, tá de bom tamanho para enfrentar um provável Brasil nas semifinais. Nessa eu vou ficar no muro. Meus amigos, já nos confrontos de sábado, França e Inglaterra. Meus amigos, França e Inglaterra em Copas do Mundo FIFA, foram 2 jogos com 2 vitórias dos Leões, 2 vitórias dos ingleses. Em 1966, quando a Inglaterra conquistou o seu único título de Copa do Mundo até aqui, 2-0 para os ingleses. E em 1982, uma nova vitória da Inglaterra, 3-1 para cima da França. No histórico, no confronto geral, foram 31 confrontos. São 17 vitórias dos ingleses contra 9 vitórias dos franceses e mais 5 empates. O último confronto se deu em junho de 2017 e neste último embate deu França, meus amigos. Um jogo muito interessante. França 3, Inglaterra 2. Nesse confronto, meus amigos, acredito que a França seja a favorita, mas acredito que a Inglaterra também tem ótimas possibilidades de surpreender esta França que desenvolve um futebol frenético e que normalmente asfixia, bem como sufoca seus adversários. De uma certa forma, também fico em cima do muro. Mas para Marrocos e Portugal, eu destaco que Marrocos e Portugal fizeram um jogo, o histórico, um jogo em Copas do Mundo FIFA. E foi no Mundial de 1986 no México. Marrocos venceu Portugal por 1-0. Mas para o confronto de sábado, meus amigos, pode ser que haja surpresas, pode ser que Marrocos faça história, levando pela primeira vez uma seleção africana a uma semifinal de Copa do Mundo FIFA, mas eu acredito que Portugal pode e tem condições de ir mais longe nesta Copa do Mundo FIFA. Está apresentando um futebol altamente vistoso, com muito volume de jogo, com muitas alternativas, um Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Vejam só vocês. Então, por essas características, por este jogo altamente atrativo, um futebol que demonstra uma evolução sensacional nesta seleção de Portugal, de um contestado Fernando Santos, eu acredito que Portugal reúne mais condições de avançar às semifinais da Copa do Mundo FIFA. É isso, meus amigos.
Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Até uma próxima, se Deus quiser.